Boa noite, eu me chamo Geraldo e o que presenciei é algo que acredito que ninguém mais presenciou. Já sou velho e trabalho em cemitérios há mais de 30 anos. Já ouvi muitos boatos e histórias de meus colegas de profissão, mas o que aconteceu aquele dia foi bizarro. Era uma noite bem quente de verão e a hora de ir embora já se aproximava. Eu estava terminando de limpar algumas lápides quando uma sensação estranha dominou o local. Um arrepio percorreu minha espinha e um calafrio cortou o ar noturno. Eu senti que havia algo errado. Olhei ao redor, tentando identificar a fonte daquela sensação, quando meus olhos se depararam com algo medonho. Era uma adolescente, de longos cabelos castanho escuros, que carregava no lado esquerdo de seu rosto um ferimento tão violento que cobria seu olho e parte de sua bochecha. Descobri que aquilo seria apenas o começo quando, descendo meu olhar, percebi que o ferimento se estendia por todo o seu corpo. Ela não tinha nem o braço, nem a perna esquerda, e uma grande mancha vermelha de sangue tomava todo o seu vestido naquela área. Tentei não deixar meu medo transparecer e me aproximei cautelosamente. A jovem então olhou para mim com seu único olho, triste e suplicante. Ela então começou a entonar palavras suaves que pareciam de outro mundo que ecoavam pelo vento ao meu redor. "Aonde está Daniela?" ela perguntou, e sem esperar por resposta prosseguiu. "Eu não consigo descansar. Minha irmã e eu nascemos em um único corpo, mas uma cirurgia de separação de corpos tirou nossas vidas. Eu preciso dela, ela precisa de mim. Eu sinto que ela está por perto, mas não consigo encontrá-la." Eu estava perplexo e comovido por aquela história, mas ao mesmo tempo estava apavorado por estar diante de alguém que já havia morrido. Um chamado do dever me tocou. Afinal, como coveiro, era minha responsabilidade cuidar dos que descansavam ali, mesmo que fossem almas atormentadas. "Se ela estiver nesse cemitério, eu irei encontrá-la", respondi, tentando parecer corajoso. O espírito da jovem adolescente sorriu levianamente, um sorriso que misturava tristeza e gratidão. Decidido a ajudá-la, percorri por todo o cemitério em busca de alguma Daniela que pudesse ter aquela faixa de idade. Encontrei algumas, mas as inscrições naquela lápide em específico me deram a certeza de que havia encontrado a irmã daquele espírito. Com um pesar no coração, comecei a cavar e cavar. A terra estava úmida e fria sob meus dedos, e conforme eu cavava mais fundo, a ansiedade aumentava. Após algumas horas de trabalho árduo, finalmente cheguei ao caixão, e criando uma coragem que nunca tive antes, o abri. Encontrei os poucos restos mortais de Daniela e delicadamente retirei os ossos. Foi quando, para meu espanto, ouvi uma voz em minha cabeça. "Para onde está me levando?" Assustado, larguei os ossos no chão. Senti como se seus próprios restos conversassem comigo. Mas eu tinha feito uma promessa, e engolindo o medo e a estranheza daquilo tudo, mantive Daniela em meus braços e segui o caminho até o túmulo de sua irmã. Durante o percurso, ela me contava do quanto sentia a falta de sua irmã Gabriela, e apesar de ter visto a aparição de uma jovem morta e ouvir as vozes de sua irmã gêmea em minha cabeça, o que mais me assustava era a história que Daniela me contava. Elas não compactuavam com a cirurgia, pois além de não querer se separar, elas temiam a morte. Chegando ao túmulo de Gabriela, coloquei cuidadosamente os ossos no chão e comecei mais uma vez a cavar. Enquanto eu suava naquela tarefa, a jovem agradeceu com um olhar de alívio e gratidão. Quando terminei o serviço e estava prestes a unir as duas no mesmo caixão, ela se aproximou dos ossos de sua irmã e, num gesto gentil, os abraçou, soltando-os em seguida e olhando para mim, esperando que eu concluísse o trabalho. Não posso negar que estava aflito com tudo aquilo, mas fiquei comovido quando, ao jogar os ossos de Daniela no caixão, vi uma bizarra, mas confortante cena. As feridas que tomavam parte de todo o lado esquerdo do corpo de Gabriela cicatrizavam diante de meus olhos, e aquele sorriso grato que ela carregava vinha agora das duas irmãs,
unidas novamente e agradecidas pelo meu feito. E então as gêmeas siamesas desapareceram lentamente na névoa da madrugada como se estivessem se dissolvendo no ar. Suas expressões eram de paz e alegria, finalmente juntas para sempre. Eu fiquei ali parado, olhando para o lugar onde elas estavam, e então percebi que a sensação de opressão e tristeza que pairava sobre o cemitério havia desaparecido. O cemitério estava em silêncio, e eu sabia que as almas das gêmeas siamesas finalmente haviam encontrado a paz que tanto ansiavam. Permaneci ali até o amanhecer, refletindo sobre a experiência que tinha acabado de viver. E naquela noite percebi que ser um coveiro significa estar entre a linha tênue que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, pois nem todos que ali estavam haviam encontrado o descanso eterno. Minha vida mudou drasticamente naquele sombrio cemitério, e mesmo agora, conforme escrevo essas palavras, o terror daquela noite ainda abala o meu psicológico. Era uma noite de outono com o céu encoberto por nuvens pesadas e a lua oculta por trás delas. Eu estava terminando de fechar uma sepultura recente quando ouvi um som estranho. Um arrastar lento e sombrio vindo de algum lugar nas sombras do cemitério. Meus dedos trêmulos soltaram a pá e eu me virei, olhando na direção do som, mas não vi nada. Devo ter imaginado isso. Pensei tentando ignorar o arrepio que percorreu minha espinha. Continuei a trabalhar, mas o som persistiu, agora mais próximo e mais nítido. Parecia o arrastar de correntes ou algo arrastando-se pelo chão. Com cuidado, peguei minha lanterna e fui em direção ao barulho. A luz fraca da lanterna cortava a escuridão, revelando lápides antigas e árvores retorcidas. Foi quando então vi algo que fez meu coração gelar. Uma figura estava de pé entre as lápides, envolta em sombras, seu rosto obscurecido por um negro profundo. Seus olhos, no entanto, brilhavam com um fulgor pálido e sinistro. O ar estava carregado de uma presença maligna que eu não conseguia ignorar. Em uma atitude estúpida, perguntei quem era, mas a figura não respondeu. Em vez disso, ela começou a se mover em minha direção, um passo arrastado de cada vez. Eu podia ouvir o som metálico das correntes que arrastava consigo. Minhas pernas se recusaram a me obedecer, como se estivessem congeladas pelo medo. Recuei, tropeçando nas lápides e caindo ao chão. A figura se aproximava implacavelmente, seus olhos brilhando com uma fome sombria. Eu sabia que precisava correr, mas meu corpo estava paralisado. Foi então que ouvi a voz, uma voz fraca e distorcida sussurrando palavras incompreensíveis. Era como se a própria escuridão estivesse falando através da figura. Tentei desesperadamente rastejar para longe, mas a presença estava cada vez mais próxima e o sussurro se intensificou. Em um último ato de desespero, guiei minha lanterna na direção de seu rosto sombrio. A luz então repentinamente revelou seu rosto, retorcido pelo sofrimento e pela ira, antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça negra como se temesse a luz. Eu estava sozinho no cemitério novamente, minha lanterna tremendo em minha mão. Não haviam mais sombras mórbidas ou correntes arrastando-se pelo chão. Fui deixado com a sensação assustadora de que havia testemunhado algo sobrenatural. Desde aquela noite nunca mais fui o mesmo. O terror daquela noite permaneceu comigo, mas ao contrário do que muitos fariam, eu não desisti de meu emprego. Isso aconteceu há 14 anos atrás e eu ainda trabalho no mesmo cemitério. Mas até hoje eu não retorno àquele lugar onde encontrei o espírito acorrentado após o anoitecer. O último cemitério em que trabalhei antes de me aposentar tinha as noites mais assustadoras. E o que trago de lá para vocês nesse relato é algo que marcaria a minha memória para sempre. Devido à minha experiência como coveiro, eu já estava acostumado com a atmosfera sombria e silenciosa do local, mas nunca tinha experimentado algo tão perturbador quanto aquela noite. Era uma noite que carregava uma belíssima lua crescente que iluminava um céu estrelado de primavera. O vento uivava entre as lápides de pedra e as árvores murmuravam segredos sombrios.
Enquanto eu cavava uma cova para um dos novos ocupantes do cemitério, um arrepio fez meus pelos ficarem em estado de alerta. Não conseguia evitar a sensação de que estava sendo vigiado. Minhas mãos estavam cobertas de terra quando uma risada infantil ecoou no ar. Uma risada inocente, como se uma criança estivesse brincando nas proximidades. Eu me virei, mas não havia ninguém à vista. Apenas as lápides de pedra e o silêncio. De repente a risada se transformou em um choro agudo, um lamento infantil que me cortou como uma lâmina afiada. Vasculhei o cemitério tentando identificar de onde vinha aquele som, mas nada acusava a origem daquela presença invisível. Então, uma voz sussurrou meu nome, quase inaudível, mas carregada de tristeza e medo. Paulo. Meu coração acelerou. Seja lá o que estava me chamando, ela sabia meu nome. Não havia ninguém por perto, mas eu sentia a presença. Um espírito infantil quebrado e atormentado. Segui a voz até um túmulo esquecido. Uma pequena lápide de uma criança de 6 anos chamada Carolina. Sua foto desgastada mostrava uma menina com olhos brilhantes e um sorriso inocente. Sussurrei para mim mesmo, perguntando se Carolina estava realmente ali quando o choro se tornou mais intenso, acompanhado por um vento gelado que cortou minha pele como facas invisíveis. Eu sabia que aquela criança estava me pedindo ajuda. Me ajuda, moço. A luz de minha lanterna vacilou, e o que vi foi uma silhueta translúcida e infantil começar a se formar diante dos meus olhos, tremendo de medo. Era Carolina, com seus olhos vazios e uma aura de tristeza que me paralisou. O que aconteceu com você? Sussurrei gaguejando. Carolina começou a contar sua história. Filha de uma família muito pobre onde tinha mais 12 irmãos, ela faleceu devido a várias complicações de saúde por negligência e abandono dos pais. Ela havia sido enterrada sem cerimônia, sem amor, e sua alma estava perdida, presa na escuridão do cemitério. Você precisa me ajudar, moço. Eu preciso encontrar minha mãe. Eu preciso saber por que ela me deixou morrer. Implorou ela com uma voz quebrada. Meus olhos se encheram de lágrimas conforme eu prometi a Carolina que faria o possível para ajudá-la. Ela me disse que morava em uma pequena cabana que ficava a 2 horas de caminhada do Lago Mascave, em uma região cercada por florestas cujo único caminho era uma irregular estrada de barro. Sua humilde lápide de pedra insinuava que ela já havia falecido há mais de 50 anos. Talvez a mãe dela nem estivesse mais viva. Mas eu estava tão tocado com aquela história que decidi tentar achar a casa dela na minha folga de domingo. Naquele dia, enquanto eu me afastava da comodidade de um centro urbano para adentrar uma irregular estrada de barro molhada em péssimas condições, eu torcia para que a mãe de Carolina ainda estivesse viva. Eu estava furioso, queria encontrá-la e falar umas boas verdades para ela. Mas toda a minha raiva se enfraqueceu quando, após muito esforço naquelas 2 horas de caminhada, o que encontrei foi uma frágil e idosa mulher vivendo em condições desumanas em uma cabana suja e fétida, abandonada e esquecida pelo mundo, sozinha e desamparada. A maioria de seus filhos não sobreviveu até a maioridade, e os poucos que restaram foram embora para nunca mais voltar. Seu marido já havia partido desse mundo há alguns anos, mas ela se recordava de cada um deles, suas curtas histórias, seus nomes, seus gostos, seus sorrisos. Ela se arrependia amargamente pela forma que tratou os filhos e carregava o peso da culpa durante todos aqueles anos. Ela estava extremamente debilitada, mas quando a expliquei que eu estava ali a pedido de sua filha, ela, já com as mãos trêmulas de velhice, escreveu uma carta e me pediu que eu entregasse a Carolina. Respeitando toda a tristeza e pesar daquela história, retornei com a carta fechada em meu bolso pelas 2 horas de viagem na estrada de barro e fui direto ao cemitério. Me aproximei do túmulo de Carolina e coloquei a carta por cima com uma pedra grande para que não voasse. Fiquei um tempo observando aquelas inúmeras lápides que me cercavam, imaginando que algumas, ou até muitas delas, poderiam carregar consigo uma história tão triste quanto a de Carolina.
Após alguns minutos, uma rápida e forte brisa passou diante de meus olhos com fragmentos de papel. Olhei para o túmulo e vi que a carta se desfazia no vento como se Carolina estivesse terminando de lê-la. E à medida que isso acontecia, seu corpo infantil se materializava novamente na minha frente. Seus olhos agora estavam cheios de gratidão e alívio. Eu perdoei a mamãe. Agora posso descansar. Muito obrigada, moço, ela disse. E com um sorriso puro que só uma criança poderia ter, sua figura desapareceu na escuridão do cemitério, deixando para trás uma sensação de tranquilidade e a lembrança de uma noite apavorante que eu jamais esqueceria.